Hoje nós estamos celebrando o que seria a data mais importante do cristianismo. O Natal é importante, o nascimento de Jesus, mas a Páscoa tem um significado todo especial, porque realmente celebramos a morte e ressurreição de Jesus. É a partir da Páscoa que a igreja passou realmente a celebrar e celebra há mais de 2000 anos a ressurreição como sendo a inauguração do reino de Deus. Por isso eu convido você a ler Atos 13, versículo 13, que é, na verdade, o primeiro discurso de Paulo, que diz assim: então Paulo e seus companheiros navegaram de Pafos e chegaram a Perge, na Panfilha. João, porém, separando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, passando além de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, entraram na sinagoga no dia de sábado e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai. Então Paulo se levantou e, pedindo silêncio com a mão, disse: homens israelitas, e vós tementes a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo quando eram estrangeiros na terra do Egito, de onde os tirou com o braço poderoso. Ele os suportou no deserto por quase 40 anos. Depois de destruir as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes o território delas por herança. Isso tudo levou cerca de 450 anos. Depois disso, deu-lhes juízes até o profeta Samuel. Então pediram um rei, e durante 40 anos Deus lhes deu como rei Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. Depois que tirou Saul, deu-lhes Davi como rei, do qual também testemunhou, dizendo: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos ler todo o discurso de Paulo, mas é importante entendermos que essa é a primeira viagem missionária do apóstolo. Paulo congregava na igreja em Antioquia, a igreja, na verdade, rica, não é, em líderes, em homens capacitados, e ele, na igreja em Antioquia, é separado pelo Espírito Santo para iniciar um trabalho de pregação do Jesus morto e ressurreto para todo o mundo gentílico. Então Paulo começa a sua viagem e aqui, no versículo 13, ele está junto de Barnabé e João Marcos. O texto nos diz que João Marcos vai deixá-los e voltar para Israel, mas ele continua com Barnabé. E no versículo 14 você já percebe que o seu discurso vai acontecer na sinagoga de outra Antioquia, mas chamada Antioquia de Pisídia. Diz o texto de Lucas que eles entram na sinagoga no dia do sábado e se sentam. A sinagoga, ela era para nós hoje um pequeno templo, uma congregação de algo muito maior. Era nas sinagogas que os judeus se reuniam e os prosélitos, que eram gentios convertidos ao judaísmo, ou gentios que admiravam, de certa forma, a teologia, o ensinamento, o monoteísmo judaico. Paulo e Barnabé são judeus, e eles, a partir daqui, demonstram uma estratégia que é ir nas sinagogas. Por todas as cidades que eles vão, eles procuram primeiro a sinagoga, e na sinagoga, então, tendo uma oportunidade, eles começam a arrazoar
a demonstrar, através dos profetas e da lei de Moisés, que Jesus, morto e ressurreto, era o Messias esperado por Israel. Aqui isso fica bem claro, não é? Que em um determinado momento, diz que os líderes da sinagoga, eles dão a oportunidade para que Paulo ou Barnabé trouxesse uma exortação. Alguns se perguntam do porquê dar esta oportunidade para Paulo, porque isso não era comum. Havia um mestre, havia alguém que era responsável, chamado príncipe da sinagoga, e esse ensinava. Mas é possível que Paulo e Barnabé trouxessem em sua roupa algum símbolo ou algum objeto que demonstrasse que eles eram versados, mestres também, nas leis e nos profetas. Então é possível que por causa dessa identificação, que nós não sabemos que tipo de identificação seria essa, mas isso é sugerido porque eles sempre têm uma oportunidade de trazer uma palavra na congregação, isso não era algo normal. Paulo então se levanta, pede silêncio e começa a demonstrar, depois da leitura da lei e dos profetas, que Jesus era o Messias, o Salvador. O texto no versículo 16 fala que Paulo pede então que eles ouçam, não é? Tanto judeus quanto gentios, não é? Ele diz: silêncio, pede silêncio, homens israelitas, e vós tementes a Deus. Seriam ali os não-judeus que frequentavam aquela sinagoga. E ele começa então a fazer uma exposição desde do Egito, da saída do povo do Egito, liderada por Moisés, até Jesus. Então Paulo demonstra, por exemplo, que o povo, no versículo 17, era estrangeiro no Egito, onde se tornaram escravos, inclusive. Nós conhecemos a história, e Deus vai, com um braço forte, tirar aquela nação da escravidão, sustentá-los no deserto. O versículo 18, embora na minha versão esteja suportou, a ideia aqui é de que ele cuidou do povo do Egito durante 40 anos. Então, perceba que os ouvintes ali, eles estão muito bem à vontade com essa narrativa. Era a saída do povo do Egito, a saída de Israel da escravidão, tudo isso eles conheciam, tudo isso lhes era muito comum. E Paulo vai dizer que Deus havia sustentado o povo por 40 anos no deserto, e depois, né, destruir as 7 nações lideradas então por Josué, posterior a Moisés. Deus vai dar esta terra como herança para Israel, não é? Israel, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Então, depois de dar a terra como herança, e isso demorou, né, esse processo de conquista da terra, de exílio babilônico, de retorno, durou cerca de 450 anos, vai dizer Paulo. Perceba que ele está fazendo uma demonstração, uma exposição histórica, não é? Ainda que panorâmica, porque ele tem um objetivo a ser alcançado. E aí ele fala da fase dos juízes. Você conhece a história dos juízes, que eram líderes tribais, não é? De tempos em tempos, havendo uma investida do inimigo em Israel, dependendo da região que isso acontecesse, Deus levantava então líderes ali que livravam Israel das mãos dos inimigos, até que no versículo 20 ele vai dizer, fazendo a transição para o 21, que Israel pediu um rei. A história que nós estudamos, né, sobre como Davi se tornou rei de Israel. Diz então Paulo que Deus vai colocar Saul no trono. É óbvio, você conhece a história, vai colocar Saul porque o povo queria um rei, não era o desejo de Deus, mas o povo insistiu em Saul e foi então feito rei de Israel, mas foi retirado. Então a transição de Paulo vai ser justamente para Davi, e vai dizer o texto, que 22, depois que tirou Saul, deu-lhe Davi como rei, do qual também testemunhou, dizendo: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, Paulo dá o salto para o descendente de Davi, o Messias, da descendência deste, Davi, conforme a promessa,
Deus trouxe a Israel o Salvador, Jesus. Nós paramos por aqui, mas é interessante que, da perspectiva de Paulo, nada do que aconteceu com a trajetória de Israel, desde o povo escravizado no Egito até o homem segundo o coração de Deus, Davi, escapou ao controle de Deus. Deus está aqui permeando toda a trajetória. Deus está aqui realmente orquestrando os acontecimentos, orientando para que o final de cada, quem sabe, cena que se abre na narrativa de Paulo, você perceba Deus conduzindo as coisas para que a sua vontade aconteça. Nada que aconteceu em Israel aconteceu ao léu, embora muitas das decisões que, por exemplo, terminou em tragédia, como Saul, rei de Israel, tenha sido fruto do coração do povo, mas tenha sido algo que, de certa forma, Deus estava conduzindo para que terminasse segundo o seu coração. É importante a gente perceber que nada na história de Israel escapou da mão de Deus, escapou do controle de Deus, escapou do conhecimento de Deus, porque ele tinha um plano para se cumprir. E no coração de Deus, e no plano de Deus, e na mente de Deus estava o Messias, descendente de Davi, Salvador do mundo. Mas eu te digo uma coisa, essa história não seria assim se não houvesse um homem segundo o coração de Deus. Perceba que no discurso de Paulo, Deus diz: encontrei um homem segundo o meu coração. E é dele que descende o Messias. Se você for perceber a história de Israel, principalmente a partir do Egito, é uma história realmente de altos e baixos, de gerações que realmente abdicaram da adoração a Yahweh, de outros que retomaram e reconduziram a adoração a Yahweh, de outros que apostataram, de outros que morreram, de outros que entronizaram pessoas erradas, de outros que adoraram deuses errados. Mas é importante perceber que as decisões acertadas, elas têm realmente um lugar especial no plano de Deus. Porque embora Deus esteja no controle da humanidade, no controle da história da humanidade, o que nós fazemos, as decisões que nós tomamos, tem realmente um lugar especial no plano de Deus. E esse homem aqui vai ser o homem segundo o coração de Deus, de quem descenderá o Messias, porque ele decidiu realmente fazer aquilo que estava no coração de Deus. Não é isso que Paulo está dizendo aqui? Deus vai dizer: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Isso é tão importante, gente, porque pode ser que a gente, por ser limitado, né? Pode ser que nós, por sermos limitados, não realmente tenhamos condições para avaliar o que as decisões, ou no que as decisões que nós tomamos agora vai acontecer, ou do que isso vai produzir no futuro. Pode ser que uma conversa tão frívola, ou mesmo um desejo de compartilhar, ou mesmo o abraçar, ou fazer parte, ou estar junto, quando se trata de reino de Deus, pode ser algo que para você é momentâneo, é fruto de uma experiência que no outro dia pode acabar caindo no esquecimento, mas para Deus não. Isso tem desdobramento. Tudo que nós fazemos tem desdobramento no reino de Deus. E a gente pode entrar para a história de Israel como um homem segundo o coração de Deus, que Deus disse, como disse no discurso de Paulo aqui: encontrei um homem segundo meu coração que vai fazer toda a minha vontade, e por fazer a vontade de Deus, os desdobramentos vão ser belíssimos, porque de Davi descenderá o Messias. Ou nós podemos ser aqueles que realmente não fazem nenhuma diferença, por isso não estão sendo citados. Não vai ter um segundo livro, é óbvio, narrando a nossa história, mas no conhecimento de Deus há. E Davi, ele é diferente por causa disso, porque Davi realmente encantou Deus, e é dele que vai descender, é da sua genética, é do seu sangue, é da sua, eu diria, tribo, é do seu povo, é da sua raça, que Jesus será o descendente. Por isso eu acho que, pegando o gancho de toda a série que nós
estudamos até aqui, eu, Josi, CPF 093-809, eu não vou dizer o resto porque você vai descobrir que as coisas não estão tão bem assim como eu gostaria. Será que eu sou deste tipo? Será que Deus, quando fala de mim, Ele diz: encontrei um homem segundo o meu coração, que faz toda a minha vontade? Será que você é deste tipo? Encontrei a mulher segundo o meu coração, que faz toda a minha vontade. Encontrei o homem segundo o meu coração, que faz toda a minha vontade. Encontrei a igreja segundo o meu coração, que faz toda a minha vontade. Será que nós realmente fazemos essa diferença na história do plano de Deus? Na história do plano de salvação de Deus? Ou nós somos da geração que ficou para trás? Ou nós seremos da geração que ficou para trás? Da geração que foi, quem sabe, irrelevante na trajetória de Deus? Eu espero que não. Eu quero acreditar piamente que não só a minha história, porque a minha história não termina comigo, não é? Mas a história dessa igreja é uma história realmente marcada por ser uma igreja que deseja, que se esforça realmente para fazer aquilo que Deus quer. Eu até conversava com o Jackson a semana, permita-me citar isso, Jackson. E o Jackson me ofereceu, né, cuidar do Luca enquanto a gente ia viajar. Porque vagou, né, na van duas vagas, e nós éramos 3, eu, Lidiane e Luca. E aí ele falou: você quer que eu cuide do Luca enquanto vocês, né, viajam? Vocês podem ir na van, não vai usar o carro. E eu até pensei sobre isso, né? Eu falei: realmente, tudo bem que é o Chico que está dirigindo, mas tirando esse detalhe... Falei, de repente é uma boa, vai descansando, né? Volta a descansar. Mas depois eu pensei, eu falei, não... O Luca precisa viver isso. Ele precisa ter essa experiência também. Embora que seja uma experiência, quem sabe, no universo infantil, não é? A história não termina comigo. Não é sobre eu estar numa viagem missionária. É sobre algo muito maior do que eu. É sobre uma continuação. É sobre algo que vai ser esticado para a eternidade. E precisa realmente... produzir em nós uma mentalidade de continuação. Percebe? A história não parou assim: encontrei Davi, homem segundo o meu coração, e aí depois nasceu Jesus. Não! Teve muita coisa para acontecer. De Davi até Jesus, gerações e gerações e gerações, e todas elas passam por um reflexo, por um eco de decisões que foram tomadas acertadas ou erradas. Por isso, eu acho, Davi se esforça aqui, ou melhor, Paulo se esforça para argumentar para a sua plateia que Deus tinha um plano, e apesar dos erros e acertos, como por exemplo, Saul estava no trono, como por exemplo, o povo ficou 40 anos no deserto, não ficou porque Deus queria, ficou porque o povo vacilou mesmo. Mas apesar de tudo isso, Deus rearranjou as coisas, e em Davi vai realmente acontecer as promessas de que a descendência de Davi seria, na verdade, o salvador da humanidade. Por quê? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Amém? Amém. Eu vou ler mais, tem mais coisas, senão eu vou ficar aqui até amanhã. Perceba o fluxo do argumento. 24. Antes do aparecimento dele, Jesus, né, ele está falando agora, ele já aqui fez o salto, né, ele fez o panorama da história de Israel, como falei, desde Moisés, e agora ele chega Davi, Jesus. Agora é sobre Jesus, né? Antes do aparecimento dele, João pregou, João Batista, a todo o povo de Israel um batismo de arrependimento. Mas ao concluir seu ministério, João dizia: quem pensais que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas depois de mim vem aquele de quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Irmãos, filhos da linhagem de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, foi a nós que a palavra desta salvação foi enviada. Pois os que habitam em Jerusalém e as autoridades não reconheceram Jesus, condenando, cumprindo assim as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados, e mesmo não encontrando nele nenhuma acusação digna de condenação à morte,
pediram a Pilatos que ele fosse executado. Quando terminaram de fazer todas as coisas que haviam sido escritas a respeito dele, tirando-o do madeiro, o puseram numa sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele foi visto durante muitos dias pelos que haviam subido com ele da Galiléia para Jerusalém, os quais agora são suas testemunhas para o povo. E nós vos anunciamos as boas novas da promessa feita aos pais, a qual Deus cumpriu para nós, filhos deles, ressuscitando Jesus, como também está escrito no 2º Salmo: Tu és meu filho, hoje te gerei. E quanto a tê-lo ressuscitado dentre os mortos, para nunca mais voltar à deterioração, Deus falou: Eu vos darei as santas e fiéis bênçãos de Davi. Porque ainda em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo sofra deterioração ou corrupção. Porque Davi, depois de servir a sua própria geração pela vontade de Deus, adormeceu e foi posto junto a seus pais e sofreu deterioração. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu nenhuma corrupção. Pare aí de novo, a gente vai continuar lendo. Mas de Davi, Paulo começa a demonstrar que João Batista, que era uma personalidade conhecida no seu tempo, João Batista não era alguém que vivia no deserto isolado e que era conhecido de alguns, não. João Batista, ele era visto por muitos como o Messias. Jesus mesmo vai dizer que não houve nascido de mulher homem maior que João Batista. Então por que Paulo está citando João Batista aqui? Porque João Batista era alguém reconhecidamente enviado por Deus, o povo reconhecia, os judeus o reconheciam. Ele era alguém realmente que, quando pregava, causava arrependimento nas pessoas, batizava as pessoas que se arrependiam, e essas pessoas eram judeus. Mesmo anos depois da morte de João Batista, você ainda encontra na narrativa de Atos discípulos de João. Você ainda encontra pessoas que foram realmente batizados no batismo de João, por exemplo, como Apolo, homem versado nas Escrituras, mas que só conhecia o batismo de João. Isso está 30 anos depois. Para você ver como João era alguém reconhecidamente autoridade dentro de Israel. Então Paulo vai dizer, João Batista, ele sabe quem é João Batista, que foi tido por muitos como o Messias. Ele diz, eu não sou o Messias. E ele diz mais, eu não sou digno sequer de lhe amarrar as sandálias. Então Paulo está usando aqui realmente a figura de João, citando as palavras de João para demonstrar que aquele que ele, na verdade, quer demonstrar ser o Messias, era maior que João. E ele vai dizer, 26, irmãos, filhos da linhagem de Abraão, os que dentre vós temem a Deus, são gentios, né? Foi para nós que esta palavra foi enviada. Por que para nós? Porque as promessas foram feitas lá atrás. As promessas que foram feitas a Davi foram feitas lá atrás, 1000 anos antes. E aí, Jesus vai realmente nascer para esta geração aqui. Então Paulo está dizendo, aquilo que foi prometido a Davi, foi para nós que foi enviado, foi para nós que foi demonstrado e revelado. E ele diz no versículo 27 aqui, porque os que estavam em Jerusalém, habitavam em Jerusalém, e as autoridades não reconheceram Jesus, condenaram, e cumprindo assim as palavras dos profetas. É interessante porque os versados, né, no Antigo Testamento, né, na lei de Moisés e nos profetas, né, eles ensinavam, eles falavam disso todo domingo, ou melhor, todo sábado, né, na sinagoga era tema todo o tempo dos embates, dos ensinamentos, mas mesmo assim eles não reconheceram o seu próprio Messias. É o que Paulo está dizendo aqui. Eles não reconheceram. E ele vai dizer, eles o crucificaram, não é? Condenando-o à morte, versículo 28, e quando terminaram de fazer todas as coisas que foram escritas a respeito dele, tirando ele do madeiro, puseram numa sepultura. Então, Paulo está dizendo aqui que tudo que aconteceu em Jerusalém estava predito. Esses caras sabem do que Paulo está falando. O
quero que você entenda isso. Paulo cita algumas coisas aqui, eu não vou poder me demorar nas citações, mas são citações proféticas, né, dos profetas que eles reconhecem. E ele está dizendo, eles não reconheceram, e eles fizeram tudo que eles deveriam conhecer, mas não conheceram, mas mesmo assim cumpriram as Escrituras. E crucificaram ele no madeiro, para que Deus, versículo 30, o ressuscitasse dentre os mortos. E aí ele começa aqui uma exposição muito legal sobre o filho de Davi, que não conheceu corrupção, deterioração em algumas versões. E a palavra aqui é diáftora, que tem a ver com apodrecimento mesmo. Jesus não conheceu o apodrecimento da carne. Jesus não apodreceu. Ele não conheceu a corrupção do corpo, a deterioração do corpo, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos. E aí é muito interessante isso aqui, porque eles sabem o que é isso também. Eles sabem o que é tudo aqui que ele está dizendo. Porque havia a esperança messiânica, óbvio que havia, mas havia também a esperança que não era necessariamente uma esperança messiânica, mas era uma esperança da restauração de Deus a Israel e todo aquele que era descendente de Abraão. Porque se acreditava no período de Jesus que Deus iria ressuscitar todos os filhos de Abraão para viverem novamente. Essa crença é a crença judaica. E inúmeras vezes você encontra essa discussão no Novo Testamento, como por exemplo, Paulo está preso e aí ele é levado até o Sinédrio e no seu, não é um julgamento, mas é uma discussão ali, e ele vai dizer, senhores, mestres, doutores, eu estou preso por pregar a ressurreição dos mortos. Não sei se vocês lembram dessa passagem. E aí eles começam a discutir, porque os saduceus não criam na ressurreição dos mortos. Eles não criam que houvesse nada pós-vida. Mas os fariseus criam. Os fariseus acreditavam que Deus iria ressuscitar todos aqueles que eram descendentes de Abraão dos mortos, com um corpo novo. Não é para ir para o céu e ficar lá no céu, era ressurreição mesmo, da carne, um corpo novo, e para viver numa terra, numa criação transformada por Deus. Essa era a crença judaica. Então Paulo está dizendo aqui que mesmo eles desconhecendo o seu Messias, apesar dos profetas falarem isso e eles serem versados, eles não reconheceram e cumpriram assim o que estava escrito nos profetas sobre esse Messias. E depois desse Messias morto, Deus o ressuscita dentre os mortos, e ele não conhece o quê? Corrupção. E aí agora o que Paulo está dizendo é que a inauguração da ressurreição se dá com a ressurreição de Cristo. E os judeus estão entendendo aqui, tanto que depois eles vão procurar Paulo para que ele conte mais, ensine mais. A esperança desses homens de que realmente um dia Deus ressuscitaria todos da morte, Paulo está dizendo, começou, já foi inaugurado, Jesus é o início disso. O Messias, na verdade, é aquele que inicia a ressurreição dos mortos. Por quê? Porque a morte não pode contê-lo. Porque a morte não pode segurá-lo. Por que eu vou dizer? Ele não conhece corrupção do corpo. Porque Deus não pode ser contaminado. Deus não pode ser contaminado. Jesus não se contamina. Quando Jesus toca na lepra, a lepra é curada. Quando Jesus entra em contato com as impurezas religiosas, as impurezas são purificadas. Porque Deus não se contamina com o mal. Onde ele toca, se torna vida. Onde ele toca, a restauração. Onde ele toca, a renovação. Nem a morte pôde com Cristo. Porque no momento em que ele foi sepultado, o toque de Deus acontece. E aquilo que deveria ser uma grande tragédia, quem sabe a maior tragédia da humanidade, se torna o maior presente que o homem pôde receber. Porque ele não conheceu corrupção. Porque ele foi transformado. E nós precisamos, assim como Paulo está demonstrando para esses homens aqui, para este público, colocar toda a nossa esperança na ressurreição. Páscoa não é ovo de coelho, muito menos de chocolate, né? Eu sinto vergonha até de ter que falar isso, de tão
esquisito que é essa cultura que nós acabamos por abraçar. Páscoa não é somente a saída do povo do Egito. A Páscoa, ela é, na verdade, a esperança na ressurreição dos mortos, inaugurada em Jesus, que acontecerá com todo aquele que estiver em Cristo. Um dia desse me perguntaram: mas eu tenho uma dúvida. O crente perde a salvação? Clássica discussão, né? Perde salvação, não perde salvação? Eu falei assim, cara, não é sobre perder salvação, nem ganhar salvação, é sobre estar em Cristo. É sobre Jesus o negócio. Não é a discussão preto e branco, é sobre quem está em Cristo. Quem está em Cristo está salvo. Quem está em Cristo será ressurreto dentre os mortos. Quem está em Cristo tem o perdão dos pecados e a salvação. Quem está em Cristo é tornado justo, santo, puro, porque Ele toca, porque Ele cura, porque Ele salva. Não tem outra maneira. Não é sobre perder ou ganhar, isso aí é demodê já. É sobre estar ou não estar em Jesus. E a pergunta é, realmente nós depositamos em Cristo o início, o que inaugura, o que dá o start na ressurreição dos mortos? Toda a nossa expectativa e esperança precisa ser. Eu preguei isso ontem lá, né? Tem que ser assim. Não tem outra via, não tem outro meio, não é pelo esforço, não é pela performance, como tanto já falei, não é pelo tanto que a gente cumpre as regras, não é pelo tanto que a gente desenvolve sofisticação teológica, é se estamos em Cristo ou não estamos. Se a gente realmente confia e deposita nele todo o nosso ardor, toda a nossa paixão, toda a nossa vida. E aí nós seremos ressurretos dentre os mortos. Amém? Amém. Eu estou aqui gastando o último pontinho da bateria para tentar, quem sabe, despertar em você um sorriso, porque você está me olhando muito sério. Eu estou falando de ressurreição, gente. Está todo mundo assim, ó. Eu não sei o que você está pensando aí, mas isso aqui é belíssimo. O que Paulo está apresentando para eles até aqui é o cumprimento de algo que foi feito há tanto tempo atrás e que se tornou realidade. A morte não pôde contê-lo. A morte não pôde contê-lo. A morte, repita você aí, o que a morte não pôde? Não, peraí, vamos. A morte não pôde contê-lo. Vamos junto aí. A morte não pôde contê-lo, porque Ele é o autor da vida. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Nada mais é Páscoa. Isso é Páscoa. Quando Jesus sentou com os apóstolos ali, ó, celebrando a Páscoa, a última ceia, esse é o meu corpo, partido por vós. Esse é o meu sangue, derramado por vós. Não era sobre a morte, é sobre o que vinha depois. Ressurreição. O Evangelho é sobre ressurreição. É sobre aqueles que estavam cativos pelo pecado. É sobre aqueles que estavam aprisionados, cegos, sem esperança, restaurados. Vivos, ressurretos, amados por Deus, para todo sempre. Amém? Amém. Seu santo não conheceu corrupção. Entenda que isso aqui é um ponto importante no discurso de Paulo. Ele não é o Messias porque eu estou falando. Paulo está dizendo, ele não é o Messias porque isso está na minha cabeça. Vai perguntar. Ele está dizendo aqui, ó, 31. E ele foi visto durante muitos dias pelos que haviam subido com ele da Galiléia para Jerusalém, os quais agora são suas testemunhas para o povo. E nós vos anunciamos as boas novas da promessa feita aos nossos pais. Eles estão lá. Ele ressuscitou dentre os mortos. Tem testemunha, tem gente lá. Vocês precisam saber disso. Vocês precisam conhecer. Isso aqui, gente, a gente até conversava na terça-feira. Isso é antes dos evangelhos serem escritos. Entende? Os evangelhos não tinham sido produzidos. A literatura não foi escrita. Mas Paulo já está aqui... provavelmente 5 anos depois da morte de Jesus, já falando que as testemunhas estavam falando, e que o povo estava realmente murmurando, falando, conversando, indicando que realmente Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. E Paulo vai dizer, ele apareceu, não foi só para 2, 3, não, foi para mais de 500.
Não foi para meia dúzia de gente deslocada que teve uma experiência mística porque fumou uma erva muito louca ou tomou um chá. Não, ele apareceu para mais de 500 pessoas vivo, com um novo corpo, transformado, glorificado por Deus. Essa é a nossa esperança. Ele continua, versículo 38. Irmãos, ficai, pois, sabendo que por meio dele vos é anunciado o perdão dos pecados, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas de que não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Eu vou parar aqui para arrematar o final aqui, mas isso aqui é uma verdade que eles sabem, né? Irmãos, vocês precisam ficar sabendo que é nele que todos os pecados são perdoados. Ele está falando para judeus, gente. Não é para gente que fala pecado perdoado, a gente, não, pecado, sou pecador. Está falando para judeu, que só conhecia o perdão dos pecados através do sacrifício, da lei, do cumprimento da lei mosaica. É nele que está o perdão para todos os pecados. Eles estão olhando assim, peraí, cara, que Messias é esse aí que você está falando? E ele vai dizer assim, e por meio dele todo o que crê que ele é o Messias, que ele ressuscitou dentre os mortos, é justificado. Por que justificado? Justificado porque os judeus sabiam que ninguém poderia ser justificado pelas leis. Eles sabiam disso, que embora as leis colocasse sobre eles a seta, demonstrando o erro, demonstrando a falha, o sacrifício não era suficiente. Porque mesmo quando eles iam ao templo sacrificar, por causa de pecados específicos, outros pecados estavam sendo cometidos. Eles sabiam disso, que não era possível. Os próprios profetas falam que os sacrifícios não podem ser eficazes no perdão dos pecados. Todos sabiam. E ele fala, é por meio dele que os pecados são perdoados. É por meio dele que nós podemos ser justificados de todas as coisas que vocês não foram ou não puderam ser justificados pela lei de Moisés. E aqui é a grande, eu diria, o grande gatilho de Paulo. Vocês sabem que a lei de Moisés não dá conta do tanto de pecado que vocês cometem, que nós cometemos. Vocês sabem que ninguém pode ser justificado pela lei porque são muitos pecados. Não tem sacrifício suficiente para isso. Não tem sacrifício que dê conta para isso. E o judeu sabe que é verdade. E o judeu sabe realmente que é impossível realmente ser alguém justo a ponto de meia dúzia de sacrifício no ano resolver o problema dele. E ele vai dizer, mas através dele, todo que crê é justificado. Você sabe como é que você consegue ser salvo, transformado, restaurado, ressurreto dentre os mortos? Crendo em Cristo. Porque a partir do momento que você crê em Cristo, Filho de Deus, ressurreto dentre os mortos, você é justificado. Amém? Amém. Você crê em Cristo? Amém. E o que é crer em Cristo? É dizer, eu acredito. Tem gente que diz que acredita em gnomo. Um dia desse eu conversando com um homem na academia, ele falou, mas eu tenho fé. Eu falei, não tem não, cara. Como não tenho? Aí eu falei, o que é fé? Aí ele falou, não vou mais conversar com você sobre isso não. Porque ele não consegue dizer o que é fé. Porque se ele for dizer, ele sabe que ele está enrolado. Ele vai dizer, fé é acreditar. Não é, cara. Não é nada disso. Eu falei, fé é ser fiel a ele. Fé vem de fidelidade. Já tanto conversamos, vem do pisto. Ser fiel às promessas feitas a Abraão. A ser fiel às promessas feitas a Davi. Ser fiel às promessas que Deus fez ao seu povo, que realmente os salvaria, que realmente enviaria seu filho. É confiar nessas promessas, a ponto de realmente colocar nele, nas promessas e em Jesus, toda a nossa esperança. Isso é fé. Não é dizer que acredita. Não é dizer, a Páscoa é bonitinha, vem aqui comigo jantar uma comida gostosa. Não é isso. Porque eu acredito. Se você realmente crê em Jesus, ele é o centro da sua vida. Porque você é fiel às promessas. É fiel não é no sentido que você vai falhar ou não vai falhar. É no sentido que aquilo é o centro, aquilo tornou-se realmente a seta, o indicador, realmente aquilo que demonstra a nossa trajetória, aquilo que dirige a nossa vida. É nisso que eu queria chegar. Meu Deus, dirige a nossa vida.
A fé nas promessas dirige a nossa vida. A fé em Cristo dirige a nossa vida. Tudo é realmente conduzido a partir deste princípio. Tudo gira, a roda gira, no centro está Cristo. No centro, tudo não é uma opção, não é uma crendice, não é a fé do Gilberto Gil, anda com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Não é isso, é o centro da nossa vida, a força motriz, o motor principal. Isso é fé. Não é se você crê mais do que eu, se concentra ou ora demoradamente. É se as decisões que a gente toma, elas são realmente baseadas, construídas sobre o alicerce da crença de que Jesus é o Filho de Deus e é aquele que realmente nos justifica e nos salva. Isso é fé. E Paulo está dizendo isso para eles. O que a lei não consegue resolver, só aquele que está em Cristo, só aquele que crê em Jesus morto, ressurreto, pode ser justificado. E aí agora o 40, né? Diz assim: tomai cuidado, para que não venha sobre vós o que foi falado nos profetas. Vede, ó zombadores, admirai-vos e desaparecei, porque em vossos dias realizarei uma obra na qual jamais creríeis se alguém vos contasse. E quando iam saindo, rogavam-lhes que lhes repetissem essas palavras no sábado seguinte. Aqui é interessante porque Paulo vai citar Abacuque, e a citação é de Abacuque, capítulo 1, versículo 15, e o contexto ali é sobre os caldeus, que realmente iriam ser, ou eram a nação gentílica que estava ali, ferindo Israel, invadindo, tomando, oprimindo, porque Israel simplesmente abriu mão, porque Israel não colocou a sua expectativa, a sua confiança nas leis de Deus, de Moisés, porque Israel estava realmente andando na lassidão da fé. E aí Paulo cita isso aqui, ele fala assim, vocês prestem atenção, agora é o alerta, né? Judeus, homens de fé. E aí ele cita, não seja como aquela geração no tempo de Abacuque, porque eles não creram, zombaram, e aí ele vai dizer, vós, ó zombadores, admirai-vos e desaparecer. Isso aqui é interessante pra caramba, porque tem algumas versões, ou algumas traduções possíveis. Vós, ó zombadores, admirai-vos, ide embora, e sai da frente, admirem-se e encham-se de vergonha, porque realmente não reconheceram, porque realmente não creram. Vós, os zombadores, vocês vão se deparar com algo tão maravilhoso, que se alguém contasse para vocês, vocês não iriam acreditar. Mas agora, saiam daqui. Entende isso? É como se Paulo estivesse falando, e aqueles homens, como vai acontecer, resistentes, e em um determinado momento, Jesus vai dizer isso quando está sendo julgado. Quando o Filho do Homem vir nas nuvens, com os anjos de Deus, aí, meu amigo, admirai-vos, e se retirai. Fiquei arrepiado, manto. Tá faltando manto, quem tá frio, tô com frio desde ontem. Não é o manto do mistério, não, é o manto que aquece a gente. Admirai-vos. Ou nós nos admiramos, enquanto é possível realmente a admiração das admirações, em adoração, em verdade, em busca, na celebração da Páscoa verdadeira. Ou Deus vai dizer, em um momento, que não está longe, retirai-vos, porque essa festa não é de vocês, porque essa festa não pertence a vocês. E aí eu encerraria com a celebração da Páscoa, que é maravilhosa, o Filho de Deus que morreu por nós para nos salvar, para nos justificar,
para nos realmente conduzir à restauração de algo que foi perdido lá no Éden, mas ao mesmo tempo, vós céticos, vós que não credes como deveria, vai chegar um dia que vocês vão ver em glória o Filho do Homem descendo, e a festa não vai ser sua. E é isso que Deus não quer. Por isso, quando Paulo sai, aqueles homens daquela sinagoga vão em Paulo e insistem para que ele, no sábado seguinte, ensinasse as mesmas coisas de novo, porque eles queriam saber. Amém? Amém. Nós somos os que querem saber. Nós queremos saber. Nós queremos saber, saber e saber e não parar nunca de saber. Porque se não for isso, perdemos a festa. Vamos ficar em pé e orar?